Nessa aula nós vamos falar sobre impurezas. Nas últimas aulas a gente viu que uma estrutura cristalina ordenada dá origem a bandas de energia. Então a ideia, como a gente discutiu, é que se você tem um átomo, por exemplo, ele tem níveis de energia discretos na mecânica quântica. E cada um desses níveis de energia, se eu junto n átomos de maneira periódica, ele dá origem aqui a uma banda de energia, que na verdade se eu tenho n átomos, são n níveis de energia, mas para esse n grande, esses níveis estão tão próximos que eu posso pensar nisso daqui como sendo uma banda contínua aqui de energia. E a gente nas últimas aulas viu que a maneira como você preenche essas bandas de energia vai determinar, por exemplo, se o material é semicondutor, isolante e assim por diante. Então a pergunta que a gente quer responder nessa aula é o seguinte: qual é o efeito das impurezas na estrutura de bandas? E a gente nessa aula vai discutir particularmente o caso dos semicondutores, que tem várias aplicações tecnológicas muito interessantes que a gente vai discutir na próxima aula. Para a gente começar, vamos discutir então as chamadas impurezas do tipo N. Ou seja, o que é isso? Vamos começar da seguinte maneira. Imagina que você tem uma rede de silício periódica, tudo bonitinho, mas aí em uma certa posição você troca um átomo de silício por um átomo de fósforo. O átomo de fósforo, se você olhar na tabela periódica, ele está exatamente aqui à direita do átomo de silício. Isso significa que ele tem um próton a mais do que o silício, um elétron a mais do que o silício, e pode ter um número de nêutrons diferente, mas isso não vai interessar a gente aqui na aula de hoje. Ou seja, uma primeira descrição que eu posso fazer desse fenômeno é o seguinte: se eu troco um átomo de silício por um átomo de fósforo, é como se eu tivesse a mesma rede que eu tinha antes, tudo perfeito, periódico, tal, certinho, só que numa certa posição eu coloquei um próton fixo a mais ali no núcleo, né? Quer dizer, troquei afinal o átomo de silício por um átomo de fósforo e acrescentei um elétron no meu problema. Então é como se eu tivesse posto um próton a mais e um elétron livre a mais aqui no meu problema. Então, uma primeira discussão ingênua do que aconteceria seria o seguinte: eu sei que a rede de silício ela tem uma banda de valência completamente preenchida, tá certo? É banda de condução totalmente vazia, porque o silício é um semicondutor. Como agora eu troco um silício por um fósforo, eu ganho um elétron a mais, então você pode pensar em botar esse elétron a mais simplesmente no estado mais baixo de energia aqui da banda de condução e imaginar que isso resolveria o seu problema. No entanto, isso está errado, porque você não simplesmente botou um elétron a mais na rede. Você colocou um próton também a mais. E o que acontece é que esse próton a mais cria aqui, quebra a simetria da sua rede. Então, existe uma região aqui na sua rede que está mais positiva que os vizinhos. Então, esse elétron extra que você botou, ele vai querer ficar preferencialmente assim, preso aqui próximo a essa região daqui, tá? Então, uma das coisas mais importantes com relação à impureza já aparece aqui. É a ideia de que esse elétron extra que eu coloco, ele não vai ficar totalmente livre, mas sim ele vai ficar preso aqui a essa impureza, vai ficar próximo à impureza. Surgiu um estado ligado, um estado localizado. Tudo isso a gente vai ver de maneira mais precisa ao longo da aula de hoje como é que acontece. Mas isso já é um dos traços que vão ser gerais para a impureza. Impurezas introduzem estados localizados de energia no seu problema. Mas, se eu continuo seguindo aqui essa discussão qualitativa, pictórica, eu posso pensar que tudo que aconteceu quando eu coloquei um átomo de fósforo no lugar de um átomo de silício foi que é como se eu continuasse tendo a minha rede de silício, mas agora eu coloquei um átomo de hidrogênio a mais, que eu tenho um elétron aqui preso a esse próton extra que eu botei na minha rede. Então, nessa figura, que eu tenho esse átomo, esse elétron a mais preso aqui por esse próton, eu posso pensar que eu tenho um átomo de hidrogênio dentro do silício, mas átomos de hidrogênio eu sei resolver na mecânica quântica, pelo menos no vácuo. No vácuo vocês fizeram a conta já lá no curso de Física Moderna. Aparece lá o Rydberg, que é a energia, o módulo, né, da energia do estado fundamental, que dá lá os famosos 13,6 elétron-volts para o caso do hidrogênio. E dá para calcular lá em quântica de primeiros princípios essa energia, e você vê que depende da massa do elétron, da carga do elétron, da constante de Planck e da permissividade do vácuo. Ora, se agora eu tenho um átomo de hidrogênio dentro de uma rede de silício, posso pensar isso de algumas maneiras. Em primeiro lugar, esse elétron que está a mais que eu coloquei, a gente viu que eu posso pensar o elétron no semicondutor como sendo uma quase partícula, ou seja, como se ele fosse um elétron livre, no entanto com uma massa renormalizada. E essa massa vestida pela rede, né? Então essa massa daqui eu não vou poder botar a massa do elétron, vou ter que botar a massa efetiva desse elétron na rede de silício. E da mesma maneira, agora o meu átomo de hidrogênio não está no vácuo, então eu não vou poder botar a permissividade do vácuo, mas sim a permissividade dielétrica do silício. E
se eu fizer essas duas trocas, então, eu posso usar, nessa primeira descrição que a gente está fazendo, não muito rigorosa, a gente pode usar a conta que vocês fizerem em física moderna para descrever o que acontece quando eu troco um átomo de silício por um átomo de fósforo. Uma primeira coisa que parece estranha é a seguinte: quando a gente usa a permissividade dielétrica do silício, a gente está fazendo uma descrição macroscópica do silício, como vocês fizeram em teoria eletromagnética 1, que a gente pensa aqui o silício como sendo aí um dielétrico que tem ali uma certa permissividade. No entanto, a gente está olhando aqui na nossa descrição de matéria condensada para a estrutura atômica, justamente. Então, parece estranho a gente fazer uma descrição de meio contínuo nessa escala. E por que eu posso fazer isso, então? É fundamental a gente olhar as ordens de grandezas envolvidas. Quando eu olho as ordens de grandeza, o que acontece é o seguinte: essa massa aqui, ela tipicamente é 1/10 da massa do elétron no vácuo. Isso varia bastante de um semicondutor para o outro, tem que analisar cada caso, mas aqui é só um valor típico para ter como referência. E a permissividade dos dielétricos, tipicamente, ela é 10 vezes maior do que a do vácuo. Então, se você olha, isso daqui te dá dois efeitos. Primeiro, nota que o Rydberg fica, então, muito menor. O meu Rydberg efetivo, ele fica muito pequeno. Ele fica bem menor do que 1/10 de elétron volt. Então, se eu quiser pensar o fósforo na minha rede de silício como sendo um silício mais um átomo de hidrogênio, esse átomo de hidrogênio está muito fracamente ligado. Então, eu introduzi um estado ligado, mas é um estado que está muito fracamente ligado. E, mais do que isso, se você olhar lá para a física moderna, para a expressão do raio de Bohr, né, do átomo de hidrogênio no vácuo, isso aqui lá no caso do hidrogênio dá meio angstrom, né? Se você faz essas trocas para tratar o átomo de hidrogênio dentro do silício, você percebe que esse raio efetivo é da ordem de dezenas de raios atômicos, ou seja, dezenas de vezes o parâmetro de rede. Então esse desenho está bem fora de escala, na verdade. Porque esse nosso átomo de hidrogênio, esse elétron, está preso ao próton, mas primeiro, ele está preso muito fraquinho e muito longe. Ou seja, um raio que compreende aqui dezenas de átomos de silício. Você sai até da tela aqui para fazer o desenho direitinho desse elétron. Então, para todos os efeitos, né, eu tenho um átomo de hidrogênio que é gigante. Então isso possibilita, né, que a gente trate ele, de fato, através da teoria macroscópica efetiva daqui. Por isso que essa descrição não é uma descrição ruim. Tá? Mas agora, vamos ver de maneira então mais concreta o que acontece. Bom, lembrando da nossa descrição inicial ingênua, botei um elétron a mais na rede. Esse elétron a mais na rede, se eu não tivesse feito mais nada, só posto o elétron na rede, ele ia sentar aqui no estado de mínima energia da banda de condução. Só que eu botei um próton a mais também na rede. Então esse elétron sofre uma força do próton, e isso faz com que, na verdade, ele não fique na banda de condução. Ou seja, surge um estado de energia novo, que não tinha na rede de silício, que está deslocado da banda de condução aqui pelo valor Rydberg efetivo que a gente calculou no slide anterior. Então um elétron, ele, em vez de ficar aqui, como ele tem essa energia de interação com o próton, como energia negativa, uma energia atrativa, né? Esse elétron, em vez de sentar aqui, ele senta nesse novo estado de energia que surge. Tá? Que, além disso, é um estado de energia localizado. Então, pela primeira vez, quando a gente introduz impureza, a gente começa a ter que falar em uma estrutura de bandas que é energia como função de x. Nota que esse gráfico nunca apareceu nas aulas anteriores. Porque se você tem uma banda que é periódica perfeitamente, então você não tem estados localizados. Os estados são todos estados dados lá pelo teorema de Bloch, então, que ocupam a rede inteira, né? De maneira que, se você quisesse fazer uma descrição de E por X nas aulas anteriores, tudo que você teria seria uma banda de valência e uma banda de condução que seriam inalteradas como função de X. Seria um desenho que teria aqui uma simetria por translação em X. A sua banda não termina, né? Porque no desenho é um retângulo, só que eu não consigo desenhar aqui um retângulo com lado infinito, né? Mas, na verdade, a banda de valência e a banda de condução se estendem por toda a amostra, totalmente. Então, a impureza ela tem dois efeitos. Ela cria um estado de energia novo. Se há uma impureza aqui do tipo N, como essa que eu estou considerando, o que eu estou fazendo é criar um estado próximo aqui à banda de condução, deslocado por esse valor que é o Rydberg efetivo, e é um estado localizado. Então, só para clarear o nome que eu acabei não comentando, eu chamo de impureza do tipo N, nesse caso, porque eu estou acrescentando um elétron a mais na minha rede, né? Ou seja, eu estou dopando ali os meus
a minha rede agora com um elétron a mais ali para colocar aqui no desenho da estrutura de banda, tá bom? Nota que esse desenho está bem fora de escala, porque a gente viu que um semicondutor típico, essa separação daqui é da ordem de elétron-volt. Isso daqui é da ordem de elétron-volt. E, no entanto, essa separação aqui do Rydberg efetivo é 1000 vezes menos, né? Pelo menos 100 vezes menos. Então, isso daqui, na verdade, é bem colado mesmo no estado de condução. Mas essa descrição é bem geral. Impureza faz surgir novo estado e estado localizado. Essa é a mensagem, tá? Então vamos comparar aqui um semicondutor puro com um semicondutor dopado. No caso puro, que às vezes é chamado de semicondutor intrínseco, a gente tem uma rede totalmente periódica e, portanto, vale o teorema de Bloch. Os meus autoestados são deslocalizados. Então, essa figura que a gente viu lá na aula 14, né, ela ocupa a rede inteira. Por outro lado, se eu tenho um semicondutor dopado, que às vezes eu chamo de extrínseco, eu introduzo autoestados de energia localizados agora. Então, tem novos estados de energia. No slide anterior, eu só tinha posto uma impureza. Em geral, você tem várias impurezas, então surgem vários estados de energia, todos próximos aqui, quando a dopagem do tipo N, todos estão próximos à banda de condução, tá? E são todos localizados em X. Então, você vê que, para todos os efeitos aqui, a impureza, quando eu boto várias impurezas, eu estou criando aqui uma banda nova, uma banda de impurezas, que é uma banda que é difusa, ela não é bem definida, como era no caso que a gente tinha periodicidade perfeita do nosso sistema. O que muda se eu troco agora o átomo de silício, não para um átomo de fósforo, que tinha um elétron e um próton a mais do que ele, mas sim para um átomo de alumínio, que tem um elétron a menos e um próton a menos. Isso é o que eu vou chamar de dopagem do tipo P. Então, o que acontece? Vamos olhar aqui esse cartunzinho para ganhar uma intuição. No caso intrínseco, eu tenho todos os átomos idênticos entre si, periodicamente espalhados. Periodicamente distribuídos. Quando eu dopo com tipo N, o que eu estou fazendo é o seguinte: eu estou acrescentando uma carga elétrica, eu estou acrescentando um elétron a mais e um próton a mais. Só que esse próton a mais que eu estou acrescentando, ele é fixo, ele está preso, ele está dentro do núcleo. Então, o sujeito que eu estou botando a mais, que pode aí conduzir eletricidade e tal, é um sujeito negativo, por isso que é a dopagem do tipo N. E como eu tenho um próton a mais, eu estou representando aqui a dopagem do tipo N, colocando esse mais aqui, mais negritado, mais forte do que os outros mais. Ou seja, ele tem mais carga positiva aqui nessa posição do que nos vizinhos. Então esse elétron ele fica preso aqui, próximo aqui a esse próton. Lembrando que esse desenho também está totalmente fora de escala, porque como a gente viu, esse preso é um preso bem longe, né? Quer dizer, ele fica aí 40 parâmetros de rede de distância na média desse próton daqui. O que vai acontecer na dopagem tipo P? Agora o meu mais aqui no meio está mais fraquinho que os outros, ou seja, quando eu boto o alumínio eu tenho um próton a menos aqui no centro, tá certo? E eu tenho um buraco a mais na minha rede, ou seja, tem um elétron a menos. Então é como se eu estivesse acrescentando um buraco de portador. O buraco tem carga positiva, por isso que a gente diz que é uma dopagem do tipo P. No entanto, o restante é bastante semelhante, porque a ideia é a seguinte: como esse meu centro aqui está menos positivo que os vizinhos, então o buraco, para ele, é conveniente, como ele é positivo, ficar na região que é menos positiva, né, do que nos vizinhos, que é tudo mais positivo. Então ele é mais repelido pelos vizinhos do que pelo meio aqui. Então isso dá, de novo aqui, como se fosse um átomozão, aqui é como se fosse um átomozão de anti-hidrogênio, né, porque eu tenho uma carga negativa no centro, pesada, presa, imóvel, e uma carga mais leve, positiva, orbitando, tá certo? Então essa é a dopagem do tipo P, mas o resto é bem parecido, tá? Então o que acontece aqui? A gente agora, quando tem impureza do tipo P, bom, se eu pensasse totalmente ingenuamente, seria: botei um buraco a mais no meu silício, então surge um buraco aqui bem no topo da banda de valência. Só que esse buraco vai ser atraído pelo núcleo mais negativo ali que tem próximo dele. Então isso vai fazer com que tenha uma energia de atração entre eles. A energia de atração é negativa para elétron, mas lembra que a energia de buraco é menos a energia de elétron. Então essa energia de interação vai jogar esse buraco para um estado novo que vai surgir aqui em cima, que é esse estado novo que surge. Então, para todos os efeitos, quando eu dopo com dopagem tipo P, o que acontece é que eu acrescento novos estados de energia próximos aqui à banda de valência. Então, ao contrário do que acontecia no caso anterior.
Agora, nota o seguinte, tudo que eu discuti até agora foi da perspectiva de ver como ficam as estruturas de banda, mas isso tem consequências físicas muito importantes, em particular para a condução do seu material. Porque vamos olhar primeiro aqui o caso do tipo N. Ora, surgem estados novos que estão muito próximos da banda de condução. Ou seja, em princípio, esse elétron novo que eu coloquei, ele vai ficar nesse estado daqui. No entanto, esse estado está muito próximo à banda de condução. Então, embora seja verdade o que eu disse, ou seja, ele está preso ao átomo, ao próton a mais que você botou na sua rede, ele está preso muito fracamente preso. Então, você precisa de uma energia muito pequenininha para jogar ele para a banda de condução. Então, com esse estado de impureza, você não precisa mais dar toda essa energia do gap para promover um elétron para a banda de condução. Se você der só essa energiazinha pequenazinha aqui, você já libera ele do átomo de hidrogênio, você já quebra, ele fica efetivamente um elétron livre para transportar corrente. Então, quando você acrescenta estados de impureza, você facilita muito a condução. Isso a gente analisou no caso do tipo N, mas no tipo P é a mesma coisa. Porque como a gente agora criou vários estados próximos à banda de valência, tudo bem, aqui nesses estados eu não tenho nenhum elétron, né? Mas o meu elétron que está aqui na camada de valência, ele agora precisa de uma energia bem pequenininha para saltar para a região aqui da impureza. Então isso faz com que eu tenha condução com muito mais facilidade quando eu dopo o material. Então isso é importante para várias aplicações. A gente vai discutir melhor na aula que vem. Tá? Notem ainda um outro efeito. A gente tinha visto que quando a gente tem estados periódicos e tal, a minha densidade de energia ela cria certos bicos aqui, que dão singularidades nas derivadas, que a gente chama de singularidades de Van Hove, que a gente viu na aula 14. Que essencialmente é a ideia da banda, ou seja, você tem estados disponíveis, de repente você tem aqui um gap, você não tem nenhum estado aqui dentro. Ora, quando você acrescenta desordem, você está criando agora estados aqui. Não vai ser zero no gap, os estados possíveis. Então, isso suaviza aqueles bicos, aquelas singularidades de Van Hove. E se você tiver muita desordem, você pode acabar de vez com o gap. Você pode eliminar o gap da sua amostra, tá? Então, essa é uma consequência importante. E uma outra coisa importante é que tem efeitos ópticos associados às impurezas. Porque como eu criei novos estados de energia, agora eu posso absorver luz em frequências que antes eu não poderia. E isso é particularmente importante no caso de isolantes, que isolantes, em geral, eles são transparentes. No entanto, quando eu dopo eles com impureza, eu posso, com isso, ter cor nos diamantes, por exemplo. Então aqui você tem o diamante vermelho, o diamante azul, então tem toda uma indústria aí do diamante que você faz colocando impurezas diferentes e afetando de maneira diferente a estrutura de bandas. Então, quer dizer, essa primeira parte da aula a gente viu de maneira qualitativa os efeitos que tem de você acrescentar impureza no seu sistema, que são efeitos muito importantes e que são muito comuns de se encontrar. O mais comum é você encontrar materiais dotados de impurezas. Tá? Na segunda parte dessa aula, nós vamos fazer uma análise mais quantitativa de algumas propriedades de semicondutores dopados.